juntos, nesses breves instantes, traçar alguma reflexão sobre o tema proposto, já que o tema é bem amplo, né? Vem do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens de 1 a 7. Esses itens falam justamente o que o nosso irmão comentou, né? A candeia sobre o alqueire, ou seja, não colocar a luz embaixo, né? Onde ninguém possa ver ou não possa clarear a sala, clarear o local. Ninguém, de fato, deve colocar. Mas como Jesus falava em parábolas, vamos tentar refletir um pouco. São diversas as formas que a gente pode tratar esse versículo, né? Pelo menos esses trechos que estão contidos no Evangelho de Mateus, 2 trechos, né, que Kardec traz, né, nesses itens de 1 a 7, ele traz 3 citações, 2 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, do capítulo 13, e outra do Evangelho de Lucas. Então ele pega esses 3 trechos, né, alguns versículos desses capítulos, e coloca ali no início, né, desses itens de 1 a 7, para tecer alguns comentários a respeito. Fica aqui o convite, né, para que todos abram o Evangelho, né, quando estiver em casa, quando estiver nos seus estudos, ou bem como no Evangelho no lar, para ler um pouquinho, né. São alguns parágrafos, poucos parágrafos, que vale a pena a leitura e a reflexão, né, porque é uma frase bem conhecida por todos nós, né, a candeia debaixo do alqueire, e também a reflexão que Kardec acaba trazendo é bem significativa também para todos nós. Kardec já inicia os comentários dele, né, traçando tecendo algumas reflexões sobre o que Lucas acaba trazendo, né, que os apóstolos dizem porque ele fala por parábolas, né, e Jesus vem dizer que nem tudo que ele fala é para conhecimento de todos, né, já que todos não estão em condições de aprender. E fica aqui nossa primeira reflexão, de fato, né, nem tudo a gente tem condições de assimilar, né, nem todo ensinamento. Por isso que nós estamos matriculados no planeta Terra, né, um planeta de provas e expiações, onde todos nós passamos diariamente, né, por situações, por cenas, por ações, por percas, por oportunidades de aprendizado, e muitas vezes a gente não consegue enxergar. É aquilo que naquele livro do Pequeno Príncipe ele diz ainda, né, o essencial ainda continua invisível aos olhos. E de fato, né, nós enquanto espírito, muitas vezes a gente não consegue enxergar qual é o nosso propósito, qual o sentido de estarmos aqui, quais são as provas que nós deveremos passar, porque são os detalhes, né, são os detalhes que acabam se passando, né, lentamente pelo caminho, e a gente na maioria das vezes não observa. Então Kardec ele envereda por esse caminho, né, das parábolas, para que todos nós possamos, quando a gente, fazendo um parênteses aqui, quando a gente vai ler um livro, por exemplo, e de repente daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ler, alguns meses, vai ler depois, a gente já enxerga de uma outra forma aquele livro, né? Muitas vezes, às vezes a gente tem certas atitudes e lá na frente a gente vai ver que a nossa atitude não foi tão condizente, né, com o que a gente deveria fazer ou pregar, né, ou agir. Então nós mudamos com o passar do tempo, nós vamos ampliando a nossa compreensão sobre a vida. E essa ampliação de compreensão da vida é que vai nos dando, né, essa bagagem para que a gente possa ir aos poucos chegando nesse despertar, que é a proposta do Espiritismo, né? Despertar para a gente compreender que nós somos espíritos e estamos aqui matriculados no planeta Terra para aprender, para desenvolver habilidades e seguir em frente. Mas a gente ainda não tem a capacidade dessa compreensão. Nós não temos essa capacidade ainda. Por isso que a gente se confunde com o personagem. Eu sou o personagem Milton. Nessa vida, mas o espírito ele é antigo. O espírito já passou por diversas, então eu sou um espírito, eu estou como Milton nessa vida, na próxima não sabemos se eu venho como João, como Maria, como Pedro, não sei, né? Mas essa vida é o que importa para a gente, porque essa é a oportunidade da gente aprender.
Então, nós estamos aqui para aprender. Muitas vezes a gente acredita que o aprendizado se dá em grandes eventos. São perdas. São quando morre alguém, quando a gente perde um emprego, quando a gente adquire uma doença, isso, aquilo, outro. Isso são eventos, claros, grandes, bem desafiadores. Mas, na maioria das nossas necessidades que a gente tem, já estão dispostas ao nosso redor. A gente aqui, às vezes, não consegue enxergar, né? Porque a gente precisa desenvolver sentimentos que sejam sublimes, sentimentos que sejam a favor, né, em pró do nosso crescimento, que são sentimentos de compaixão, né, que acaba desenvolvendo em nós paz, harmonia, né, e aquela visão mais sensível para as coisas da vida. Umas 2 ou 3 semanas atrás, eu fui fazer uma consulta, né, por conta do olho, e aí eu fui em um determinado médico, e o médico pediu um parecer oftalmológico. Então ele pediu, quero que você urgente vá ali e providencie esse parecer oftalmológico. Fica aqui mesmo no prédio o consultório onde tem uma clínica que faz esse trabalho. Então você vai lá e eu vou ficar aqui até 6 horas. Então você vai lá, pede esse parecer oftalmológico e volta aqui. Isso era mais ou menos umas 11h20, 11h30 mais ou menos. Aí eu desci, fui nessa clínica e falei com a mocinha que estava lá. Mocinha, o médico pediu aqui esse parecer oftalmológico, inclusive está aqui urgente e tal, você pode me ajudar? Aí ela disse, puxa, essa hora já são 11h30 já, o médico eles encerram agora, então só precisa marcar aqui para ver quando é que tem vaga. Eu disse, mas moça, está dizendo aí que é urgente, será que você não poderia me ajudar? Ela, deixa eu ver aqui se eu consigo. E aí, nesse intermédio, eu comecei a fazer uma prece. Eu lembro de uma história que Linda se contou aqui, eu acho que 30 anos atrás, quando funcionava o São Sebastião. Uma vez eu estava não sei com o que, doente, alguma coisa, eu fui para o São Sebastião, e aí ela estava contando a história do São Sebastião, que às vezes quando o pessoal vai, o pessoal começa já a reclamar, fila enorme para atendimento, o pessoal começava a reclamar, e ela contou na época, né, umas 3 décadas atrás, que ela começava em prece. Ela já entrava na fila em prece. E disse que quando chegava, a vez dela era bem atendida, tudo certo e tal, e todo mundo reclamava. Aí eu sempre lembro dessa história de 30 anos atrás, ainda assim eu acho que nem lembra, mas eu lembro. E aí, quando ela, menina, disse assim, deixa eu ver aqui e tal, aí eu comecei a fazer uma prece, né? Para o Senhor, me ajude, né? Porque eu não posso estar saindo muito do trabalho, essas coisas todas. Eu preciso resolver, já vim aqui, eu gosto de resolver as coisas tudo de uma vez só. Chegar e resolver, né? Aí, vamos lá e tal, aquela coisa toda. Aí a mocinha disse, eu disse assim, olha, tem um médico que me atendeu, né? Eu fiz um exame recente, meu óculos ele é novo, fiz um exame faz 5 ou 6 anos, então, relativamente novo, então o médico é fulano de tal. Aí ela disse, fulano de tal, ele já está com 7 pacientes para atender, e ele não trabalha à tarde, então não vai dar. Eu disse, meu Deus, e agora? Ela disse, deixa eu ir ali. Aí ela foi e voltou e disse, o médico fulano de tal, o outro era outro já, só tem 2 pacientes, você vai ser o terceiro. Eu disse, que maravilha, né? Minhas preces, né? Surtiu efeito. Ela fez, você senta ali um minutinho na cadeira, e aí você aguarda, que eu vou chamar você daqui a pouco para fazer a fichinha. Aí eu sentei na cadeira, 2 cadeiras depois, pulou uma cadeira, sentou, alguns segundos depois, sentou uma senhora. E a senhora sentou, e ela começou a olhar para mim. Esse olho, ele não está enxergando bem na frente, mas de lado é igual aquele pessoal que diz que não escuta nada, né? Não escuta nada, mas escuta tudo, né? Mas esse olho não está enxergando bem assim, mas assim, na visão periférica, está. E eu notei que ela estava olhando para mim, com o rosto virado para mim. E aí aquilo começou a me incomodar, né? Aquela senhora olhando para mim, eu fiquei meio assim, né? Por que ela está olhando para mim, né? Eu fiquei imaginando. Aí ela fez assim, o senhor, já me chamou de senhor, né? Eu não gostei, porque é 20 anos, né? Não tem como ser chamado de senhor. O senhor veio fazer exame, e eu fiquei assim, mas eu não sei se eu respondo, porque eu estava numa agonia tão grande, uma correria. Aí fiquei naquela, olhei para ela assim, vou.
E ela começou a falar novamente, e aquilo começou a me incomodar, ela ter puxado conversa. E aí, quando isso acontece comigo, todas as vezes, às vezes acontece comigo, costumeiramente, eu começo a olhar para mim, porque não é problema dela, é problema meu. Algo nela me incomodou, então eu não sei se foi a fisionomia, a voz, o que foi. Então eu começo a olhar para dentro de mim, puxa, não sei conseguir consertar, mas eu olho para dentro de mim e tento fazer essa investigação. Por quê? Por que isso me incomodou? Por que isso? E eu não estava nem a fim de conversar com ela, né? Eu estava respondendo ela como sim, não. Então, aí, de repente, na minha mente veio uma frase, né? Uma frase parecida com essa. Não foi essa, mas foi parecida, né? Você só quer ver a nós, né? E vosso reino nada. Aí veio algumas cenas na mente, que eu sou um pouco cineasta, começo a imaginar, disse, meu Deus, por que está vindo essa mensagem, né? Porque essa frase apareceu, né, em mim. Aí veio umas cenas passando. Eu indo falar com a mocinha, pedi para ser atendido. E de repente eu fiz uma oração e algum espírito que estava por ali intercedeu por mim e foi, né, eu estou imaginando aqui, tá? Aí foi, intercedeu por mim e disse, olha, vamos atender Milton, vamos atender. Pronto, conseguiu. Milton vai ser atendido, ok. Aí o mesmo espírito que me ajudou disse, rapaz, agora eu estou com uma senhorinha ali que precisa conversar, precisa desabafar. Será que tem alguém que possa nos ajudar? E eu, tem, Milton. A gente acabou de ajudar ele. Nós acabamos de ajudar ele. Então, Milton é a melhor pessoa que vai. E de repente, quando ela veio, eu travei. Mas veja o mecanismo da vida como ele é. Isso é um exemplo de coisas simples até coisas mais complexas, porque nós não somos um corpo, nós somos espíritos. E a evolução, ela se dá à medida que eu vou interagindo com a vida, com as ações, com as pessoas. Às vezes a gente reclama que nenhum carro dá passagem para a gente, mas a gente deu passagem para quantos carros passaram? Às vezes a gente reclama que as pessoas não dão um bom dia, mas quantos bons dias a gente não já deu? A gente deixou de dar. Às vezes a gente reclama que as pessoas não querem nos ajudar, mas quantas vezes a gente recebeu a ajuda de outras pessoas e a gente esqueceu que recebeu, que ninguém chega até aqui sem ter recebido uma ajuda de alguém. E quantas pessoas a gente parou para ajudar, para ensinar. É assim as provas da vida, não são os grandes eventos, uma perda, isso, aquilo. As provas da vida estão aí, nos detalhes que a gente negligencia. Nós negligenciamos. Então, nós continuamos ignorantes ainda perante, né, o século XXI está aí, nós ainda continuamos ignorantes. Emmanuel, quando comenta esse versículo, né, da candeia embaixo do alqueire, ele tem diversas visões sobre isso. Ele traz diversas reflexões. No livro Luz e Vida, na mensagem de número 8, ele vai nos dizer que a candeia, né, no início tem esse versículo falando da candeia embaixo do alqueire. Ele vai falar que é a ignorância. Está escondido ali a inteligência espiritual, e ele fala da ignorância, que está em quase todas as direções da Terra. Ele usa essa frase. A ignorância, quando ele comenta sobre esse versículo, a ignorância está em quase todas as direções da Terra, faltando a candeia, faltando a luz. Então, Emmanuel também comunga desse pensamento de que todos nós ainda somos ignorantes, principalmente nesse versículo, que é um versículo que a gente deveria se debruçar para tentar entender as nuances dele, sabe? Tentar entender melhor, né, como se dá, né, esse nosso processo de transição. Porque se nós começarmos a fazer essa análise, né, desses detalhes da vida que a gente acaba perdendo, ou dessas oportunidades, né, a gente vai perceber que deixou muita coisa para trás. Nós deixamos muita coisa para trás. Porque por conta da correria, muitas vezes, por conta das nossas responsabilidades, por conta de tantas coisas, a gente acaba se confundindo com o personagem. Nós somos espíritos, estamos exercendo um personagem nessa vida. E nós não somos o personagem. O personagem ele tem uma importância enorme para a gente, porque é a nossa oportunidade presente.
É aí onde nós devemos fazer a diferença, mas entendendo que o personagem deve ser conduzido pelo Espírito, não o personagem conduzir o Espírito. Essa é a grande dificuldade nossa. O personagem, na maioria das vezes, ele conduz o Espírito, mas nós não deveríamos ser conduzidos pelo corpo, pelas ilusões da vida. Nós deveríamos, sim, ter uma consciência, né? Talvez nós estejamos todos um pouco atrasados nesse processo, né, de evolução. Por isso que a gente ainda não entendeu. Né? Isso aí, Emmanuel fala isso, né, dessa ignorância que ainda habita nos corações humanos. Precisamos, o quanto antes, fazer essa análise interior, porque o único mundo que nós precisamos mudar somos nós. É o nosso mundo interior. É aí onde está toda a chave que a gente vai girar. Né? Porque a vida ela passa muito rápido. Né? Ontem a gente tinha 20 anos, 15 anos, 30 anos. As coisas passam muito rápido, né? E a gente não percebe, a gente acredita, né? A gente sabe que somos espíritos imortais. Nós sabemos que a vida não se encerra no túmulo, ela segue além do túmulo. Mas nós não vivemos tal qual. Nós damos mais vazão, ou mais vez, ou mais voz às coisas da terra, do personagem. Não que a gente não deveria, que a gente deveria negligenciar as coisas da terra, de forma nenhuma. Porque muitas vezes as pessoas querem viver espiritualmente e acabam renegando. Eu vou para uma montanha e vou ficar lá até morrer. Não, vai perder grande oportunidade, porque a vida ela se dá na interação. A interação com as pessoas. E o outro, ele faz parte desse processo. Sem o outro, André Luiz diz isso, né? André Luiz diz, entre você e Deus, o próximo, o outro é a ponte. Entre você e Deus, o outro é a ponte. Então, é através do outro que a gente vai interagindo e vai compreendendo. A senhorinha começou a falar e algo ruminou dentro de mim, o problema é meu, não é dela. O problema é meu, eu tenho que trabalhar isso para tentar entender o porquê. Por que isso? Né? O que é que aconteceu? Foi a correria mesmo ou foi algo que veio dela, que acabou me incomodando? Para eu tentar entender isso e melhorar em mim. Da próxima vez vai ser diferente. Então, quando veio aquela cena, de eu visualizar tudo aquilo e enxergar que realmente, poxa, pode ter sido isso. Alguém me ajudou e eu estou negligenciando uma ajuda. E a vida ela é um mecanismo de troca. As coisas não ficam estagnadas. Ela é um mecanismo de troca. Quando aquilo veio e caiu na minha mente, eu me virei diretamente para ela. Já chamei ela de amor. Oi, meu amor, vamos conversar? Então a gente já ficou conversando. Me virei totalmente para ela. E fiquei conversando com ela. E trocamos algumas conversas. Ela disse, você me lembra meu esposo, quando era mais novo. E depois ela disse, sábado teve a missa de 30 dias do desencarne dele, da morte dele, ela falou, né? Sábado foi 30 dias que ele desencarnou. Nossa, 30 dias? Tão cedo, né? E a senhora mora só? Sim, eu moro só. Tiveram filhos? Tenho um filho, mora em São Paulo. E ele veio só para o sepultamento, ficou aí 6 dias, depois teve que voltar, porque ele trabalha. E a senhora mora só? Moro sozinha. Puxa, não deve ser fácil. Não, não é fácil. Ele era meu companheiro. Ele era meu companheiro. Então ela estava precisando conversar. Ela de fato estava precisando desabafar. Ela de fato estava precisando de ajuda. Eu recebi a ajuda quando eu precisei, ou quando eu pedi, e ela também estava precisando de alguém para desabafar. E o mundo que a gente está hoje está difícil. De encontrar ouvidos que nos acolham. Está bem difícil. Sem julgamento. Está muito mais difícil. Raros são esses encontros. Porque a vida está essa correria e sem forma de... sem julgamento da nossa parte. Todos nós estamos no mesmo caminho. Né? Todos nós estamos nesse mesmo processo. Não tem ninguém mais evoluído do que outro. Se tivesse, a gente já estava em outros mundos aí. Estamos todos no mesmo barco. Né? Mas precisamos, de fato, começar a tentar enxergar isso. Emmanuel, em um outro livro, ele fala que a candeia, né, Seguindo Todos, o nome do livro, na mensagem de número 24, ele fala que a candeia embaixo do alqueire também quer nos dizer, Jesus se referia, segundo ele na frase, Jesus se referia às nossas atitudes. As nossas atitudes, que muitas vezes estão escondidas. A gente esconde as nossas atitudes. A gente não
a gente não age, a gente reage diante das situações. Nós dificilmente, o que falamos há pouco, nos inclinamos para escutar alguém, levantamos a mão para ajudar outro. Aquela parábola do bom samaritano parece que está um pouco esquecida. Então, por isso que Emmanuel, nesse livro, ele trata, nessa segunda reflexão que ele faz sobre esse mesmo versículo, né, da candeia embaixo do alqueire, ele vai falar das nossas atitudes. Então, Emmanuel tem várias versões, ou várias reflexões, porque o Cristo, quando falava lá atrás sobre isso, como ele falava por parábolas, dá para pegar essas parábolas e tentar, porque nós não estávamos, pelo menos, acreditamos, não estávamos no momento, né, para enxergar isso. Então, para enxergar ou escutar o que Jesus falava e o que ele queria dizer, nós lemos através dos evangelhos, né, de pessoas que, na maioria das vezes, nem conviveram com Jesus, mas que trouxe esses ensinamentos. E esses ensinamentos lidos, né, com a luz do Espiritismo, né, Emmanuel tem habilidade para isso, ele acaba trazendo algumas visões diferentes, né, desse mesmo versículo, mas que cabe para a nossa compreensão. No livro Vinha de Luz, por exemplo, né, na mensagem de número 81 do livro Vinha de Luz, ele vai nos dizer: candeia debaixo do alqueire se refere, Jesus também estava se referindo à energia, né? A luz, ela não aparece sem energia, sem o óleo, né? Tem que ter um óleo, tem que ter energia para poder, de fato, aparecer. Assim somos nós, precisamos de esforço, precisamos de dedicação. Então, Cristo também estava se referindo ao nosso esforço, à nossa dedicação. Que nós estamos num grande campo, né? Já diz Emmanuel também, né? Emmanuel fala isso no livro, Emmanuel não, Humberto de Campos, né? No livro Boa Nova, no capítulo 6, Fidelidade a Deus, quando ele fala que o seguidor de Jesus, o seguidor da Boa Nova, precisa entender que está em um grande campo a laborar, está em um grande campo a trabalho. Nós estamos em um grande campo a trabalho, para trabalhar, né? Então, de fato, precisamos verter energia, precisamos verter isso, um pouquinho de esforço. Emmanuel também fala que o nosso exemplo, né, em um outro livro, né, ele diz isso, né, que a candeia embaixo do alqueire, o que é que de fato quer dizer isso? A força do nosso exemplo, que o exemplo ele convence ou ele converte mais do que as palavras. Muitas vezes nós podemos falar imensamente, falar de forma bela, falar de forma profunda, né? Mas o exemplo, sem ter uma palavra sequer, ele consegue convencer ou converter pessoas. Então nós todos, né, estamos dentro ou imersos, né, nessa nau, né, nessa escola que é o planeta Terra, para tentar sair dela melhor do que a gente chegou. Esse é o nosso propósito. E o mecanismo, realmente, de metodologia, né, metodologia utilizada pelo planeta Terra, é justamente esses encontros, como eu falei, esses encontros, mas precisa que a gente realmente entenda. Precisa que a gente faça esse pouquinho de esforço para que isso reflita nas nossas atitudes e a gente consiga, de fato, enxergar o que é que importa. Enxergar o que importa na nossa vida, tentar enxergar de fato o que é essencial, o que é essencial para a nossa evolução. Porque muitas vezes nós somos atraídos pelas ilusões da vida. E é natural que isso ocorra, porque eu sempre falo isso, que é natural que isso ocorra, porque todos nós estamos com nossas responsabilidades. Todos nós estamos no nosso dia a dia, tem trabalho, tem estudo, tem isso, tem aquilo outro, e isso acaba sendo ou consumindo boa parte das nossas horas do dia. Poucos momentos ou poucos minutos nós tiramos para refletir sobre um evangelho, sobre uma leitura edificante, sobre escutar algo que seja acolhedor. Então a gente tem pouco tempo para isso. A maioria das vezes só quando a gente vai para nossas casas de orações. A gente vai para o templo, a gente vai para a igreja, a gente vai na casa espírita, né? Mas dificilmente, né, são raros as pessoas que de fato conseguem
né, e para ter esse hábito diário de fazer uma leitura de um capítulo, de um versículo, como refletir sobre aquilo, não mecanicamente. Não mecanicamente, né? Mas porque o Espiritismo ele nos convida para a fé raciocinada, para que a gente realmente reflita, entenda aquilo que está passando, reflita sobre aquilo e a partir daí, se possível, né, que o chamado é esse, coloque isso em prática, para fazer com que a gente de fato consiga vivenciar aquelas cenas. Nós temos essa dificuldade porque a gente ainda não se compreendeu enquanto espírito. Nós ainda não nos compreendemos. Então, esses dias, acho que foi domingo, eu fui dar uma palestra e o título da palestra que o pessoal pediu foi O Poder das Nossas Escolhas. O poder das nossas escolhas. E o pessoal estava aguardando um tema bem através desse tema, né? Estava aguardando uma abordagem X e eu cheguei com uma abordagem Y, porque as escolhas nossas, para quem? Para o personagem ou para o espírito? Quem vai fazer as escolhas? Quem vai fazer as petições? As nossas orações são para o corpo ou para o espírito? Note essa diferença. Né? O que é que pode fazer mal ao espírito quando a gente perde oportunidades? Só isso. Nada faz mal ao espírito, só se ele perde oportunidades. Quando eu me recusei a falar com aquela senhorinha, é uma perda de oportunidades. Então ali eu posso me arrepender depois de não ter escutado aquela senhora. Mas nada incomoda. Mas para o corpo, até uma unha encravada ela faz mal. Então para o corpo, sim. Então note que nós não somos corpos. Veja a nossa dificuldade de compreensão de que somos espíritos. E nós espíritas sabemos, somos espíritos, mas temos uma grande dificuldade de conscientização. Nós ainda não nos conscientizamos. É tanto que as nossas orações, me dê saúde, me dê isso. Claro, ninguém vai pedir doença, com certeza absoluta, né? Mas tem situações que são inevitáveis. Né? Note na literatura, né, de André Luiz, tem aí diversos exemplos de pessoas, né, no próprio livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona a espiritualidade, na pergunta 200 e alguma coisa, quando ele vai dizer, nós participamos, né, nós escolhemos o gênero de prova, né, que a gente vai passar quando reencarna na Terra, e os Espíritos vão dizer sim, né, quando o Espírito está em consciência, né, para escolher, a não ser que seja uma reencarnação compulsória, senão o Espírito ali ele começa a participar ali daquele planejamento reencarnatório dele. Ele não pede para vir uma família rica, ele não pede para vir assim, assado. Ele não pede, porque ele tem a consciência de que ele está ali enquanto espírito. Então, a maioria das vezes, ele pede situações desafiadoras. Ele pede situações desafiadoras. Só que a espiritualidade, na maioria das vezes, diz, não, você não vai suportar, você não vai aguentar. Porque ele tem a consciência do que precisa resgatar, ele tem a consciência do que te fez, do que deixou de fazer, ele tem a consciência de que está um pouco atrasado, então ele quer avançar, ele quer seguir em frente. Então, do jeito que ele está ali, ele pede, se eu puder, deixe que eu vá ali, sem um braço e sem uma perna, eu quero ir, depois eu vou ficar cego de um olho, quando começar aos 20 anos, você tira a outra perna, aos 25, cega o outro olho. Para o espírito, é mais ou menos assim, né? Para o espírito é mais ou menos assim, porque ele está resgatando, quem já leu Memória de um Suicida sabe, ele observa ali todos os seus resgates, puxa, fiz mal a fulano, fiz mal a ciclano, puxa, perdi isso, fulano que eu reneguei, rapaz, ele me ajudou tanto em outra vida, e ciclano, era para ter ajudado ciclano, ele me ajudou, ele deu a vida por mim em outras vidas, isso, aquilo, outro. Né? Tem no livro Mensageiros, Os Mensageiros, vocês sabem, lá no capítulo 7, né? A queda de Otávio. Não sei se vocês já leram esse capítulo, é bem interessante que está ali, né? Alguns capítulos ali do início dos capítulos são espíritos, né? Que vieram na incumbência de ser médium e acabaram falhando e eles estão ali se lamentando da reencarnação que tiveram. E Otávio está ali, né, no capítulo 7, né, do livro dos Mensageiros, ele conta a história dele, né?
Ele diz, eu cheguei na colônia espiritual numa situação terrível. Cheguei terrível numa colônia espiritual. E, quando eu cheguei, 6 espíritos me acolheram. 6 espíritos estavam lá e disseram, não, Otávio, pode ficar tranquilo. A gente vai trabalhar aqui para te ajudar a reencarnar na Terra. Eles, é verdade, vocês vão me ajudar? Sim, a gente vai te ajudar. Vamos te ensinar, vamos se revezar aqui para te ensinar coisas, te levar em um canto, outro e tal, te preparar para você vir. Isso eu estou precisando. Eu estou precisando reencarnar, porque eu fiz tantas coisas, deixei tantas pendências, deixei isso, deixei aquilo, fiz tantas coisas aqui e tal. Então você está precisando. Pode deixar, fique tranquilo. Nós 6 nos comprometemos a ajudar você. Durante 30 anos, 3 décadas. 3 décadas, esses 6 seres, né, ficaram ali ajudando Otávio. 6 seres. Depois, Otávio, depois de 30 anos, vai reencarnar. Os 6 seres ficaram 3 décadas ajudando ele. E ele, eu não sei como agradecer, rapaz, vocês me ajudaram aí durante mais de 30 anos, me ajudando. Eu vi aí o esforço de todos vocês e tal. Não sei o que eu faço para pagar. Não, Otávio, não tem problema, a gente pode vir como filho de você. Você aceita a gente como filho? Com certeza. Com certeza. Vocês 6, só 6, pode vir 6 e pode vir mais a família, pode vir todo mundo, que eu acolho todo mundo. Porque o que vocês fizeram por mim não tem pagamento nenhum, não. Pode vir 6. Então tá, então a gente vai chegar como órfãos. A gente vai chegar como órfãos. Lá você acolhe a gente, tudo certo. Otávio reencarna, não consegue lidar com as situações, né? A mãe dele desencarna quando ele tinha 13 anos. A mãe dele era espiritualista, né? Espiritista, segundo o relato, e ele já tem pequenos contatos ali, mas aos 13 ele desencarna. Quando ele desencarna aos 13, o pai dele já se conssocia, né? Se casa novamente com uma jovem que já vem com 3 filhos. E aí está ali todo, mas ele não se dá bem com ela, apesar, segundo ele conta, que ela era um doce de pessoa, era uma pessoa muito amável, mas ele ficou muito rebelde. Ele acabou ficando muito rebelde, não entendendo bem ali, ficou com raiva porque tinha perdido a mãe, então achou que a mulher era uma intrusa ali dentro e tal, e depois nasceram mais 3 crianças. 6. E aos 20, o pai dele morre. E fica a mulher, os 6 e ele. E a mulher diz, fica aqui em casa para me ajudar a trabalhar e criar os 6 filhos, porque eu estou precisando de você. Você já tem 20 anos, você já consegue. Eu não, vou ficar aqui. Quem disse que eu vou ficar aqui? Eu não, cuidar da minha vida, vou embora, vou casar, vou ter meus filhos. Não, vou ficar. Se rebelou, foi embora. Faleceu aos, não sei se aos 40 anos, 30 e poucos anos faleceu. Mas quando ele volta para o mundo espiritual, meu Deus, o que foi que eu fiz com aqueles 6 irmãos que me ajudaram com mais de 30 anos? Então são esses detalhes, são esses encontros, né, que a vida vai nos proporcionando e a gente não tem a noção, né, porque a gente está muito contaminado com o personagem. Então, para o personagem, é melhor ficar solteiro aqui, não quero compromisso nenhum, mas para o espírito que sabe que tem algumas coisas a resgatar, ou alguns débitos, ou aprender, que na realidade, no fundo, é aprender. Desenvolver habilidades e competências ali, né, através dessa compaixão. Se ele tivesse ficado, né, não, claro, vou ficar, né, vamos trabalhar aqui juntos, o pouco que tem, como todo mundo, e vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele teria tido a consciência mais tranquila, né, ao desencarnar, teria cumprido a sua promessa de acolher os 6, né, e tinha aprendido ali, se desenvolvido, porque aqueles 6 seres que estavam ali, provavelmente iriam ajudá-lo, né, numa velhice, quando tivesse mais, né, eram seres que tinham uma evolução maior do que ele. Então, note a nossa dificuldade de compreensão de que somos espíritos, mesmo sendo espírita. Mesmo sendo espírita, nós ainda não compreendemos esse processo. E aí onde se dá, né? Aí onde está talvez a chave do negócio. E nós espíritas, nós sabemos disso. Nós temos a condição, né, através da literatura espírita, dos diversos relatos, diversas histórias que estão contidas ali,
de aprender um pouquinho mais, né? Não ficar só na teoria, né? Não pegar a candeia de fato e deixar debaixo do alqueire. É pegar isso e levar, né? Transformar isso em nossa atitude, né? Para que a gente aos poucos saia dessa ignorância espiritual. Saindo aos poucos, porque é a partir daí que a gente vai começar a aprender. É a partir daí que as lições de fato começam a fazer efeito, né, na nossa vida. Então, quando o pessoal me convidou para fazer essa palestra sobre escolhas, para o personagem ou para o espírito? Porque quando eu peço, né, eu peço para o corpo. Porque nós estamos nesse processo de ilusão. Então, eu estou pedindo para o corpo, mas para o espírito, bênçãos, né, bênçãos, forças, para que a gente possa ter a condição de enfrentar ou de interagir com os desafios, com os convites que a vida acaba nos fazendo a todo instante. Precisamos pedir isso, mas ao contrário, né, nós pedimos que algo, né, aconteça, né, isso aconteça, isso, aquilo outro, né, será? Será que a gente está no caminho certo? Né, ou será que a gente ainda não compreendeu a mensagem de Jesus? Como diz no Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 142, né? Nós ainda não compreendemos a mensagem de Jesus, porque a maioria dos divulgadores da doutrina, após os mártires e os apóstolos, acabaram deixando dúvidas a qual caminho seguir. Isso é Emmanuel que diz. A maioria dos divulgadores, depois dos mártires e dos apóstolos, acabaram deixando dúvidas as quais sentimentos devemos seguir, a qual caminho a gente deve seguir. Por isso que quando a gente adentra numa casa de oração, a gente vem em busca de coisas. Emmanuel diz isso, né? Emmanuel diz que a maioria de nós vamos nas nossas casas de orações em busca de coisas. Raros são as pessoas que vão em busca do seu desenvolvimento. É claro que uma hora ou outra nós precisamos de ajuda do outro. Uma hora ou outra a gente vem para tomar um passe, precisamos tomar um passe. Precisamos de um atendimento fraterno, isso é natural, mas isso é um alimento que a gente deve pegar e fazer a nossa parte. Se deixar, não, eu vou para o centro e está tudo certo. Ali é a palavra que o atendente do atendimento fraterno vai nos dar. Né? Eu vou tomar passe, está tudo certo. Não, ali é um alimento. Se a gente não manter aquilo vivo dentro da gente, não vai ter efeito nenhum. Nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte precisa ser feita, né? A gente pega ali a chama e mantém ela acesa dentro da gente. Muitos conseguem fazer isso, né? Muitos, como Hermínio Miranda fala, os espíritos madrugadores são aqueles que conseguem, né, de fato, né, pegar, né, um insight de fora, né, e começar a refletir sobre aquilo e começar a mudar. Porque a mudança, né, de fora a gente vai ter insights, vai ter conselhos, a gente vai ter muita coisa, mas a mudança ela só vem de dentro. A mudança ela não vem de fora. A mudança ela vem dentro da gente, porque a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, o problema de fato está dentro da gente, que é uma falta de compreensão da realidade da vida. Falta a compreensão da realidade da vida, porque nós não sabemos onde nós estamos. Nós nos confundimos, mais uma vez, personagem e espírito. Nós não sabemos. Então nós acreditamos num, mas nós vivemos tal qual o personagem. Precisamos alimentar o personagem, e a gente pede tudo pelo personagem, isso, aquilo, outro. Sim, mas como? Na oração, por exemplo, né, ensinada por Jesus, seja feita a tua vontade, será? Será que a gente acaba deixando, né, a nossa vida para ser feita a vontade de Deus, ou a gente quer feita a nossa vontade? Então a gente tem dúvidas. Né? Internamente nós temos dúvidas. Mas nós estamos passando por determinada situação, são situações horríveis, são situações difíceis, isso, aquilo, outro, mas não é feita a vontade de Deus, então Ele está fazendo a parte dele. Né? Falta a gente fazer a nossa. Né? Falta a gente fazer a nossa. Isso é fácil de falar na teoria, sim, mas de compreensão não é fácil, de fato. Né? Eu estou no meio de todos, né? Então, assim, a gente não está rindo para o problema, a gente não está rindo para a dor, de forma nenhuma, a gente está chorando aqui, a gente está se lamentando, na maioria das vezes, porque nós somos humanos e estamos dentro do mesmo barco, né?
Não tem nenhum ser aqui, como eu falei anteriormente, maior do que o outro, nós estamos todos juntos. Mas tem situações que são inevitáveis e a gente precisa enfrentar. E esse enfrentamento com o apoio de Jesus, né, através do Espiritismo, que acaba trazendo uma luz mais significativa e mais compreensiva, né, das suas falas, dos seus exemplos, isso acaba iluminando um pouco os nossos passos e não deixando a gente desistir, mantendo a chama da esperança acesa dentro dos nossos corações. Isso é que é importante, manter essa chama acesa, para que a gente possa, de fato, pegá-la devagarinho, nos passinhos que a gente dá, porque a gente não dá passos largos, a gente dá passinhos pequenos, mas que sejam firmes. Que esses passinhos sejam firmes, não sejam fracos, né? Porque de repente, passinho fraco, a gente acaba tendo essa dificuldade. Porque uma hora ou outra a gente titubeia e volta. Acha que evoluiu, acaba voltando. Acha que cresceu e acaba voltando. E de fato, nós precisamos dar passos significativos. O Espiritismo ele traz isso para a gente, né? Ele traz essa compreensão maior, né? Ontem eu fui dar uma palestra em outra cidade, ontem foi terça, né? Em outra cidade, e aí o tema que sugeriram para falar foi obediência construtiva, que é um tema interessante, né? Porque boa parte das religiões, se não todas, prega isso, né? A obediência, né? Para que a obediência realmente seja feita com a palavra de Deus, né? A obediência seja feita para com Deus, né? E tudo isso. Mas sem a fé raciocinada, a gente não consegue ser obediente aos ensinamentos. Quem consegue ser obediente? Ou a gente vai ter uma fé cega, mas o que é que a gente vai aprender na fé cega? Nós podemos passar 30 anos, eu vou doar cestas básicas todo mês, 1000 cestas básicas todo mês, passar 50 anos dando, desencarnou dando cesta básica. Eu evoluí? Não, nada disso. Para quem recebe, é ótimo, mas para quem está doando, é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de aprendizado. Então você pode aprender alguma coisa, ou você pode aprender nada. Você pode aprender algo. Porque não é o trabalho que é feito, é o que você aprende enquanto faz o trabalho. É o que você se transforma enquanto faz o trabalho. Você aprendeu a compaixão? No livro Lázaro Redivivo, né, de Humberto de Campos, ele diz isso. Nós podemos doar fortunas para a assistência social, mas se não tivermos a compaixão para com o outro, nós precisamos voltar o quanto antes para aprender isso. Humberto de Campos diz isso. Humberto de Campos, livro Lázaro Redivivo. Podemos doar fortunas para a assistência social, mas se a gente não tiver compaixão para com o outro, precisaremos voltar o quanto antes para aprender. Então tudo é dentro da gente. Tudo é o mundo que está dentro da gente. É o único que a gente deveria ter o controle. É o único que a gente deveria mexer. É o único que a gente deveria governar. É o único, de fato, que a gente deveria ter a compreensão para modificar, porque lá fora não temos o controle sobre. Não temos o controle sobre o outro, sobre o mundo, sobre a vida, mas sobre nós deveríamos sim ter o controle, porque nós somos o governador do nosso corpo, da nossa mente. É a partir daí, dessa compreensão de si, que a vida começa a ter um efeito melhor. E quando a gente muda de postura, Divaldo Franco diz isso, né? Quando nós mudamos de postura para com a vida começa a nos dar respostas diferentes. Quando a gente começa a entender esse mecanismo de receber, de troca, de interação, a vida começa a dar oportunidades diferentes para a gente. Porque é a partir daí que vem as lições. Gratidão a todos vocês.